começando o programa Café no Parlamento, hoje aqui com uma visita que eu posso considerar amigo, deputado? Claro. A gente já se trata por amigo aqui, deputado Alex de Madureira, que já veio aqui no nosso programa uma vez e está retornando agora com um cafezinho quentinho aqui com leite. E eu estou igual ao senhor. É isso aí. Silvia, muito obrigado pelo convite. E para mim é uma alegria poder participar mais uma vez. Você é amiga, né? Virou amiga aqui, mesmo nesse pouco tempo, né? Que a gente está junto aqui na Assembleia Legislativa. Mas a gente se esbarra bastante, né? Tá é toda hora na comissão, nos todo mundo trabalhando, correndo para um lado, correndo para o outro. E para mim é uma satisfação, é uma honra poder participar e poder atender, né, os ouvintes, os telespectadores, né, que assistem, participam da TV Alesp. Eu já assistia, né? E hoje assisto muito mais, acompanhando agora pelo YouTube, muito fácil, uma ferramenta da hora que quer, legal. De onde estiver. Parabéns, né, à TV Alesp, parabéns ao presidente Cauê Macris, a vocês que trabalham tanto para que desenvolva, né, a TV Alesp, muito legal. É levar o trabalho de vocês aqui, parlamentares, para todo mundo. A gente tenta pluralizar, amplificar o trabalho de todos vocês aqui, porque São Paulo, capital, Ibirapuera, Assembleia Legislativa, parece um lugar tão fechado. Mas a gente tem 645 municípios, para mais de 45 milhões aí de paulistas aqui espalhados, que querem saber o que os deputados estão fazendo. São Paulo é muito grande, né, Silvia? Nós temos cidades aí de ponta a ponta do estado que chegam a 700, 800 quilômetros. Parece que você já está em outro estado, né? Então, essa quantidade de gente que nós temos no estado e esse tamanho de estado que nós temos, que é como se fosse um país, né? É grande. E São Paulo tem essa questão também de você ter, como em outros estados, você tem sotaques diferentes dentro do próprio estado. Aqui tem tudo. O pessoal do interior, como eu, se deixar eu um pouquinho em Piracicaba, eu volto a falar porta, portão, verde, leite. Leite, que tem lá, a minha família é toda ali de Bom Jesus dos Perdões, de Bragança Paulista, Nazaré Paulista, que é pertíssimo de São Paulo, mas é um pulo em Minas Gerais. Isso, que é o sul de Minas. Então a gente também tem o R puxado. Eu falo que a gente ali é da família dos Pires, embora eu seja Garcia, antes eu sou Pires. Ali a gente fala Pires, a gente fala Pier. Essa daí é a Silvia Pier. É tudo ali da família. Deputado, tô com uma curiosidade aqui. A gente se fala bastante, eu acompanho o senhor no Instagram, vejo o trabalho do senhor aqui na casa, mas eu também vejo muito o que o deputado faz. Na verdade, que eu acho que é a sua premissa, é o seu primeiro papel, que é dentro da igreja. Isso. O senhor é da igreja. Sou pastor, né, da Assembleia de Deus, Assembleia do Ministério de Madureira. Aliás, explica o que é esse Ministério de Madureira. Isso, a gente já teve um deputado aqui, o Cezinha de Madureira, e que às vezes alguns deputados os chamavam de Cezinha da Madureira. Isso, e está acontecendo mesmo comigo. Tá igual. Estão chamando Alex da Madureira. É de Madureira. Eu não faço questão de corrigir ninguém, mas é de Madureira, porque nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Hoje a nossa liderança aqui no estado de São Paulo, no Brasil, é o Bispo Samuel Ferreira. Que eu conheço. E que nos escolheu, né, para estarmos aqui representando a igreja, representando o ministério, representando o povo evangélico, né? Hoje nós vemos isso, Silvia. Nós temos deputados aqui que representam regiões do estado e outros que representam ideologias, pensamentos. Tem deputados aqui que são de sindicato, tem deputados que são de associações, né? Então, são as representações. E da mesma forma eu estou aqui representando alguém. Um pedaço. Né? Um grupo de pessoas que acreditou num projeto, que não é um projeto meu, pessoal, um projeto que a igreja escolheu seus representantes e eu aceitei esse desafio, né, de participar, emprestando o meu nome, emprestando o meu tempo, emprestando a minha energia de trabalho, para que eu vejo isso como uma missão, né? São esses 4 anos que nós estamos fazendo. Se vai continuar ou não, eu não sei, não depende só de mim. Porém, eu estou trabalhando muito para tentar fazer o melhor, para dar orgulho para as pessoas que votaram, para a minha liderança. E a questão do Ministério de Madureira. É do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro, exatamente. Né? Que é o bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, Zona Norte ali do Rio. A Assembleia de Deus foi fundada no Brasil em 1911. Ela é a primeira, inclusive. Dessas igrejas pentecostais é a primeira. É a primeira. Porque nós tivemos antes a Igreja Metodista, a Igreja Anglicana, Batista. Né? A Igreja Batista, que vieram para o Brasil
é um pouco antes. As protestantes, né? As protestantes, que a gente conhecia como exatamente. protestantes. E dois missionários suecos vieram, né? Eles passaram pelos Estados Unidos e vieram para o Brasil em 1911 e desembarcaram em Belém do Pará. Eita. Aí que vem a pergunta, por que Belém do Pará? Segundo a história conta, eles tiveram uma visão de Deus que mostrou para eles que eles deveriam ir para Belém. Mas não era Belém em Israel ou Belém no Oriente Médio, não. Era Belém no Brasil. Eita. Né? Então, quando eles procuraram no mapa, na América do Sul, se existia algum lugar chamado Belém, existia a cidade de Belém, um dos no estados Pará. da Amazônia. E eles vieram direto para Belém. Desembarcaram lá, vieram de navio. 1911. 1911. Pense o que eles encontraram ali na... de navio para o Brasil, desembarcaram em Belém e iniciou-se ali o trabalho. Uau. Um trabalho missionário na época. E a igreja, por incrível que pareça, ela cresceu rápido ali em Belém e eles tiveram essa necessidade e também a visão de crescer para outros estados. Então, um deles desceu para o Sudeste, mais especificamente para São Paulo, né, e depois Paraná e outros estados aqui do Sul, e outro veio para o Rio de Janeiro, um desses missionários. E a fundação da igreja se deu no Ministério de Madureira, no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. Mas tem outras partes, por exemplo, Assembleia de Deus, hoje assim, vocês são do Ministério de Madureira, tem outros hoje ministérios? Nós temos dois grandes braços, né, da Assembleia de Deus, que são os pioneiros. Né? Nós temos a Assembleia de Deus, que nós chamamos Assembleia de Deus da Missão ou Belém, que a liderança é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é da deputada Marta Costa, que é minha colega de partido, sim. Minha amiga, minha irmã. Nossa colega antiga aqui também na casa. É um amor de pessoa, me recebeu muito bem aqui, me ajudou agora no início de manhã, tem me ajudado muito para poder aprender os caminhos aqui na Alesp. E nós temos o Ministério de Madureira, do bispo Manuel Ferreira, e hoje o bispo Samuel Ferreira, que se perpetuou no Rio de Janeiro, porém cresceu para todo o Brasil. Onde a gente vai, hoje, a gente acha uma igreja... Nós temos convenções, o Ministério de Madureira tem convenções organizadas nos 27 estados, o Distrito Federal é a nossa sede nacional administrativa da convenção. Nós temos hoje no estado de São Paulo, são 164 campos que nós chamamos, que são as igrejas maiores, que têm as suas congregações e subcongregações. Um exemplo é a nossa igreja aqui, a Assembleia de Deus no Brás, que é a nossa sede estadual, e também é um campo, né, que tem as suas... Quantas pessoas cabem ali? 6.000 pessoas sentadas. Né? E de vez em quando, aos domingos, nós temos que colocar cadeiras ali, porque chegam mais pessoas e nós temos que atendê-las, né? São quantas pessoas que frequentam hoje a Assembleia de Deus no Brasil? Tem noção? Silvia, é um número muito difícil. São milhões de pessoas. Milhões. São milhões de pessoas. O próprio censo, né? O censo em 2010 colocou a igreja, a Assembleia de Deus, como a maior igreja do país, né? E uma igreja com crescimento. Nós achamos até assim, nós mesmos pensávamos assim, que as igrejas mais novas, elas estariam crescendo mais exponencialmente. Mas o censo comprovou aquilo que nós não imaginávamos. A Assembleia de Deus continua sendo a igreja que mais cresce no país. E nós não temos muitos dados assim, números. Eu sei do estado de São Paulo, sei muita coisa do estado de São Paulo. E também fui secretário da igreja executiva aqui no estado. Então, isso eu conheço bem aqui. Nós temos praticamente 9.000 igrejas no estado de São Paulo. Nossa. São 164 campos. Só em São Paulo aqui, o Campo do Brás, que é o maior, são praticamente 3.000 igrejas, só dentro de São Paulo. E lógico, tem igrejas também no entorno aqui, mas é uma igreja muito grande, muito respeitada, muito séria, uma igreja centenária, não é uma igreja que nasceu ontem, que não tem identidade ou que não tem história, né? É uma igreja que tem história e está cada vez mais participando da política. Era isso que eu ia entrar. É a primeira vez que o senhor está como político? Primeira vez. E até importante a sua colocação de estar,
Eu sou pastor, sou consagrado pastor, tenho meu trabalho pastoral, Continua. Porém estou deputado, né? É uma condição de tempo, que eu não sei quanto tempo ela vai durar. Como é que foi isso? Como é que foi receber esse convite ou esse interesse e chegar até aqui a casa e unir essas duas coisas que para mim parecem às vezes tão diferentes uma das outras, sim, né? Igreja sim. aqui, religião aqui, política aqui, parece que as duas não Sim, se... então Mas cada vez mais a gente vê o que a gente chama aqui na casa de bancada evangélica, né? Crescendo e fortalecendo, não é só crescendo, fortalecendo aqui é uma realidade. Isso tem a ver? Tem. Eu vou pontuar para você, desde o início, a minha vinda para a Assembleia Legislativa foi realmente eu chamo de um convite, mas na igreja tudo que se é convidado também é mandado, né? Tem um porquê, então, né? nós entendemos como uma visão de Deus e tudo mais. As coisas não acontecem, Silvia, por acaso. Né? A Bíblia diz que uma folha de uma árvore não cai sem que Deus não saiba, um fio de cabelo da nossa cabeça não cai sem que Deus não ordene. Então, Deus tem o controle de tudo, nós cremos assim. Então, eu estar Amém. aqui, eu entendo que seja um plano de Deus, uma missão que, através do bispo Samuel Ferreira, que me convidou, e o dia foi muito, muito interessante, né? Nós tínhamos já o Cezinha de Madureira, Cezinha, né, que estava aqui. E hoje está em Brasília. Isso, está em deputado Brasília. Federal. E aí o bispo me chamou e disse: Alex, nós estamos pensando em lançar 2 candidatos indicados pela igreja, né? E eu, na hora que ele me chamou, eu pensei assim, bom, o bispo vai indicar quem são as pessoas e nós vamos começar a trabalhar. Tá. Porque eu já trabalhava nesse sentido, ajudando na organização da campanha e da divulgação, né, desses Sim. candidatos. E eu falei, bom, ele vai já nominar, fica fácil a gente já começar a trabalhar, já começar a correr. E ele falou assim, bom, eu conversei com a minha esposa, conversei com o meu irmão, conversei com alguns pastores e Deus me mostrou você. Aí eu parei, olhei, muito rápido, respondi, eu? Ele falou, é você, e eu te chamei aqui hoje para perguntar se você aceita esse desafio, né? Eu disse, bispo, se o senhor... Vou usar literalmente as palavras que eu usei no dia. Tá. Eu disse a ele, bispo, se o senhor disser que eu vá ser faxineiro, eu vou trabalhar para ser o melhor faxineiro. Se o senhor disser que eu vou continuar sendo secretário, eu vou continuar trabalhando para ser o melhor secretário. Se o senhor disser que eu vou ser político, eu vou trabalhar para ser o melhor. Então ele falou, então bom, é um sim, então ajoelhe aqui que eu vou orar por você. Então eu me ajoelhei, ele fez uma oração muito rápida e disse assim, agora vamos trabalhar, vai atrás dos votos. E aí só começou. Estava começando. Quantos e aí votos, veio deputado? 118.294. Né? E demonstrou que essa dobradinha funcionou. O Cezinha teve 119.024, uma diferença de 730 votos no estado. Nós tivemos votos em mais de 500 municípios, né? Quase 600 municípios, na praticamente, realidade. Estado de São Paulo. Todos. Estado de São Paulo. E eu estou vivendo uma experiência nova, apesar disso, uma satisfação muito grande, uma honra, um orgulho de estar podendo servir. Né? Que me leva a perguntar para o senhor, o que política e religião, onde que elas se encontram? Onde que elas se comunicam? Se comunicam? Silvia, comunicam-se demais. Eu vou te dar um exemplo aqui, que é um exemplo que nós sempre damos quando nós entramos nesse assunto. Muitas vezes, inicia-se um bairro que algumas pessoas chamam de invasão. Tem um terreno lá, as pessoas começam a ocupar aquele terreno por falta de moradia, por não ter para onde ir e tudo mais. E vão e começam a ocupar, fazer suas casas, formar ali famílias e aquilo começa a crescer. Eu vou te dizer que a igreja chega primeiro que o Estado. Né? Muitas vezes nesses locais, pontos da igreja começam a aparecer nesses lugares. Verdade. Pessoas que vão morar lá e que frequentam a igreja procuram os seus pastores e dizem, olha, quero abrir um ponto de pregação,
Posso abrir uma subcongregação ali naquele bairro porque não tem assistência nenhuma? Sim, pode. E ali se começa um trabalho. E o trabalho da igreja é um trabalho de acolhimento, é um trabalho social, porque muitas vezes junta e distribui alimentos, é um trabalho espiritual, é um trabalho, como eu já disse, de acolhimento, de aconselhamento. As pessoas, Silvia, muitas vezes, elas têm os seus problemas, como todos nós temos, e às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Né? Você não vai resolver o problema dela, mas ela quer ter alguém para poder contar o seu problema, para se livrar daquilo ou para dividir aquilo com alguém. Muito verdade. E a igreja acaba fazendo esse papel. Faz um papel psicológico, faz um papel social, faz um papel espiritual. E como eu disse, muitas vezes chega antes do Estado. E faz um antes papel que de tá ter aberto, lá né? uma creche, antes de ter uma escola, antes de ter um posto de saúde, antes de ter um atendimento da polícia militar ou da segurança pública, que seja a polícia, guarda civil. A igreja chega primeiro, muitas vezes, né? E ajuda na formação desse bairro ou desse local. Essa nova sociedade que está se formando ali naquele núcleo, né? Realmente isso tem tudo a ver com política. E a igreja acaba fazendo esse papel, Silvia, de duas formas. Uma forma silenciosa, porque nós acabamos não divulgando isso, né? Publicizando isso, e também uma forma voluntária. Ninguém ganha para estar ali. Altruísta, vai lá e se doa, faz. As pessoas fazem mesmo, pensando no próximo. Sem pensar em receber pensando em ajudar, pensando em fazer o bem. Né? Esse, acho que é o ponto mais importante. E a política acaba entrando porque, Silvia, já aconteceu várias situações de nós não termos representantes quando se eram discutidos assuntos que a igreja tem o seu envolvimento. Que tinha a ver ou com tem vocês. Impacto na igreja. Né? E eu me lembro de algumas histórias que aconteceram na minha caminhada, por exemplo, de chegar num ponto, um vereador ser criticado por membros da igreja por ele ter colocado um projeto. Né? E ele colocou aquele projeto achando que ele estava fazendo certo. E ele foi criticado. E aí ele perguntou, ele falou, olha, mas onde estavam os representantes da igreja no dia que nós discutimos esse projeto aqui na Câmara? E aí o líder da igreja naquela época, ele ficou quieto, porque não tinha realmente representantes lá. Então, se viu com o tempo a necessidade de termos representantes para que a igreja também. Hoje, Silvia, se você for olhar no censo, 35%, 36% da população é evangélica hoje. Né? Em algumas cidades, em alguns estados, esse percentual é maior. Vou te dar exemplos aqui, o estado de Goiás, mais de 40%, chega a 45% em algumas cidades. Tem cidades como Anápolis, que são mais de 50% já de evangélicos. E Rondônia também, o estado de Rondônia. Rondônia conheço bem, trabalhei lá, morei lá quase 6 meses. O que acontece? Eu acredito que num médio espaço de tempo, os governantes terão que pensar como que eu vou governar, né, no executivo ou no legislativo, para uma maioria evangélica. Né? É inevitável. É inevitável pelo nível de crescimento que nós vemos. Não estou dizendo aqui que eu acho que nós devemos ter um país evangélico. Não, somar. Somar a este país. Essa é uma realidade. É uma realidade que todos nós estamos começando a enxergar. Né? Uma realidade plural. O que o evangélico quer para o país? Quer que o país se desenvolva, quer que o país esteja igualdade social, quer que o país esteja bom atendimento de saúde, que é o que todo mundo quer. Isso que eu ia falar, é o que o ser humano quer, um bom ser humano quer. Eu costumo brincar assim, hoje você olha dentro das igrejas, você tem médicos, você tem advogados, dentistas, e você tem também as pessoas mais humildes. Você tem lá faxineira, você tem pintor, você tem todas as classes sociais estão dentro da igreja hoje. Então, tudo de benefício que eu fizer com leis, ou fiscalizando o poder executivo, ou trabalhando para que as coisas aconteçam como tem que acontecer, saúde, segurança pública, educação, eu estou trabalhando para toda a população de São Paulo. E essa população está dentro da igreja.
né? Então, você fazendo bem tudo aqui, tem, né? você está fazendo bem para a igreja. É lógico que nós temos um olho mais cuidadoso para as questões da igreja. Isso é óbvio, senão não haveria motivo de nós estarmos aqui. Exatamente. Gente, esse daqui foi o deputado Alex de Madureira, do Ministério de Madureira, que deu uma aula aqui para a gente explicando direitinho. Obrigada pelas informações que o senhor trouxe aqui para a gente. Obrigada por esclarecer para mim e para todo mundo que está acompanhando aqui, saber um pouquinho mais quem é o senhor, Obrigado, como que o senhor pensa, por que a bancada evangélica está se fortalecendo, está, enfim, crescendo aqui dentro da casa. Que bom poder dividir tudo isso com a gente, para a gente entender. Aliás, esse país é plural, Exato. A pluralidade é bem-vinda, somos todos filhos de Deus, até quem não quer, né? Somos todos filhos de Deus. Obrigada mais uma vez, deputado. Silvia, muito obrigado. Eu que agradeço o seu convite. Para mim é uma honra poder estar aqui com você. O cafezinho está ótimo. Tomamos o café, a gente conseguiu tomar café, gente. Né? Obrigado mesmo. Obrigado a todos da TV Alesp que assistem. Obrigada, meu amigo. Tá bom? Deus te abençoe. Volte sempre, amém. Que assim seja.